Amém? Vocês estão bem, queridos? Glória a Deus. Bom, hoje eu fui chamado para falar de um tema maravilhoso, um tema que eu gosto muito e, ao mesmo tempo, por gostar muito, acredito que não foi tão fácil para estudar, porque tem tanta coisa, gente, tanta coisa para ser falada. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de família. Amém? Deus é bom, né? E eu queria chamar vocês a uma reflexão, né? Quando a gente pensa em família, no que é que a gente pensa? No que é que a gente... Quando a gente fala em família, o que é que a gente... O que é que vem à nossa mente inicialmente, né? Eu acredito que se eu fosse abrir para cada um de vocês, cada um teria algo, talvez até diferente, para falar. Porque família, queridos, apesar de nós estarmos em um contexto de sociedade muito parecido, ainda assim, nós vivemos contextos diferentes dentro das nossas famílias. Amém? Então, para muitos, família seria um lar cheio de risadas, seria o café da manhã posto pela mamãe, o jantar com o pai sentando na ponta da mesa, não é verdade? Para outros, não. Para outros seria ausência, para outros seria o pai que chega bêbado em casa. E quando nós pensamos nesse contexto, ainda tem mais coisa, né? Para outros seria nem família ter. A falta dela, a ausência dela. Lembranças difíceis, né? E nós estamos falando em um campo de visão focado, muito pequeno, queridos. Porque se nós ampliarmos o nosso campo de visão para o mundo, os contextos familiares, eles são ainda mais diversos. Não é verdade? Quando a gente pensa em outros países, quando a gente pensa em outras nações, em outros continentes, nós vemos diversos outros contextos de família, não é verdade? Porém, há um padrão. Há algo que nós devemos seguir, algo que nós devemos ter como verdade absoluta, e é a família segundo o padrão de Deus, amém? Quantos creem aqui que Deus é o criador da família? Glória a Deus, né, queridos? A palavra de Deus, lá em Efésios, no capítulo 3, no verso 11, ela diz, deixa eu abrir aqui nessa versão, Eclesiastes, capítulo 3, no verso 11. A palavra de Deus diz, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Queridos, esse texto revela para nós o quanto que existe dentro de nós um anseio pela eternidade. Por algo que Deus fez para durar para sempre. E a família, Deus criou para durar para sempre. A família é um projeto de Deus e ela vem desde o início da criação. Amém? Deus colocou em nós um sentimento, queridos, de pertencimento. Quando a palavra diz de tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem. Quando eu peço para vocês refletirem a respeito de família, o que cada um pensa a respeito, é óbvio que, como a gente pôs aqui, nós entendemos que cada um vai ter alguma experiência para contar. Mas eu acredito que
todos nós temos algo dentro de nós que anseia por uma família perfeita, uma família ordenada, uma família cheia de propósitos. Amém? Ou é só eu? Queridos, o problema de que nós temos muitas vezes não é o sonho de ter uma família. Isso na verdade, é muito bom. O problema é que às vezes nós estamos tentando idealizar a família em uma visão distorcida. Amém? E é esse cuidado que nós devemos ter. Nós estamos idealizando uma família fora do modelo e do sonho de Deus. Não é verdade? Então, o que é que se espera da família? O que é que nós devemos esperar da família? O que nós esperamos da família, querido, revela mais sobre o que Deus plantou em nós, como a própria palavra acabou de falar, do que a respeito de como nós vivemos. Vou repetir. O que esperamos da família revela mais sobre o que Deus plantou em nós do que sobre como nós estamos vivendo em família. O pastor Luciano Subirá, ele fala que a visão do homem em relação à família, ela está distorcida porque nós procuramos olhar para Deus com a lente, com a visão de família terrena. E aí está o problema, porque nós devemos olhar para as nossas famílias e idealizarmos as nossas famílias com a lente do céu, com o padrão do céu, para que assim nós formemos uma família conforme a vontade de Deus. Glória a Deus. Então, o sonho de Deus, queridos, sempre foi em família. Nós temos chamados pessoais, mas na família existe propósito. Na família, Deus, Ele abençoa pessoas em uma forma conjunta. Veja aqui, nós somos uma igreja, e igreja é ajuntamento de família, queridos. Glória a Deus. Veja o que está escrito lá em Efésios, no capítulo 3, no verso 14. Efésios, capítulo 3, no verso 14. E a gente lê até o 15. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Amém? O que essa passagem nos revela, queridos? Aqui Efésios, aqui Paulo, ele está falando, queridos, a respeito de algo muito importante. Esse versículo, queridos, só esse versículo traria um dia inteiro para nós falarmos a respeito dele. Paulo está falando que ele põe-se de joelhos. Ele põe-se de joelhos diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Veja, ele está se pondo de joelho. Naquela época, queridos, se pôr de joelhos não significava apenas uma expressão de humildade, mas significava uma expressão de entrega. Paulo estava ali se colocando diante de Deus, porque ele representa a paternidade que nós devemos ter como, padrão, como influência real para as nossas vidas. Então Paulo está dizendo, eu me ponho de joelhos diante do Pai. Esse Pai.
Muitas vezes nós estamos olhando para algumas coisas e achando que aquilo é bom, que é agradável, que vale. Mas aquilo muitas vezes não contribui para as nossas vidas. Como cristãos, nós devemos seguir o padrão bíblico, o padrão das Escrituras. Mas César, eu não estou entendendo muito bem essa parte. Como que você disse que nós estamos olhando? Queridos, o mundo está cheio de influências. Desde muito tempo, desde os primórdios do tempo, o inimigo, Satanás, ele tenta contra a família. O que foi que aconteceu com Adão e Eva? Eu vi, eu esqueci o nome do pastor agora, lá da Verbo Campina Grande, ele falando que diz, eu vou conjecturar agora, vou me permitir pensar um pouco a mais. Ele ficou pensando, ele disse, olha, eu penso que Adão deveria ter percebido que Eva estava conversando demais com a cobra. Ele devia ter dito e pensado, ei, está errado, eu não posso permitir isso. Nós precisamos ter cuidado, queridos, com aquilo que aparenta ser bom, para que isso não influencie dentro dos nossos lares. Há um perigo, queridos, em tudo, em livros, na televisão, e hoje, infelizmente, aquilo que pode ser usado para o bem, é muito usado para o mal. Nós precisamos entender, queridos, que o padrão da família está nas Escrituras. E nós precisamos olhar para as Escrituras. E por meio desse padrão, nós devemos aplicar nas nossas vidas. Como eu disse, não é o filtro da família terrena. Não é a lente da família terrena. Mas é o que vem dos céus, que vai fazer a tua família prosperar. César, mas você não conhece o meu contexto. Você não sabe o que eu passei. Você não sabe o que aconteceu com a minha vida. Você não sabe, eu não tive pai. Queridos, a palavra de Deus diz que para o órfão, Deus, ele se torna pai. Queridos, Deus proveu todas as coisas. Não há falta no nosso pai. Ele supre todas as suas necessidades. Em família, Ele também vai suprir o que você precisa. É óbvio que fisicamente Deus não vai suprir, mas Ele vai te trazer para um ambiente onde pessoas vão suprir a falta do teu pai, da tua mãe, do teu irmão. Nós precisamos entender esses pontos porque, veja, a primeira bênção liberada sobre o ser humano não foi sobre um ministério, foi sobre uma família. O que foi que Deus falou para Adão e Eva? O que foi que Deus, quando Ele uniu os dois, Ele chega e fala para Adão e Eva que eles deveriam, multiplicar, serem fecundos e multiplicar. Um pastor falou assim que há uma diferença, queridos, em ser fecundo e multiplicar. Fecundo, multiplicar é multiplicar, crescer em volume. Mas ser fecundo, querido, é criar com propósito. Amém? Então, nós precisamos entender que o padrão de família, ele começa em Deus. E família, ela foi criada desde o início, quando Deus colocou Adão e Eva. Essa foi a primeira família. E você precisa entender, você que é casal, que família, ela não nasce, ela não acontece quando você tem um filho. Família é você e seu cônjuge. Engraçado que minha esposa, ela tinha, quando a gente
Assim que a gente casou, você sabe, tem um tempo, né, para você começar a se adaptar a determinadas coisas. Né? E minha esposa, ela falava, amor, eu acho que nossas famílias, ou seja, nossas famílias primárias, não estão considerando a gente como uma família. Parece que a gente tem que ter um filho para a gente ser família. Por que ela falava isso? Querido, você como casal, você precisa entender que quando você casa, você tem que deixar a sua família primária. E aí você passa a viver com o seu cônjuge e agora existem prioridades para vocês dois. Amém? Agora para você que é homem, a sua prioridade é a sua esposa. Amém? E para você que é esposa, a sua prioridade é o seu marido. Glória a Deus por isso, queridos. Isso é maravilhoso. E nós devemos entender isso. Para os que estão, né, procurando casamento, comece a pensar sobre essas coisas. Comece a estudar sobre essas coisas. Comece a meditar sobre isso. O modelo de Deus, queridos, é o modelo que vai dar certo. Amém? Então, nesse contexto, nesse pensamento, eu quero que vocês pensem comigo também a respeito de que o céu espera de nós um modelo de família, uma forma de viver, uma forma de atuar aqui na terra como família. O céu espera para esse tempo famílias cheias de propósitos, cheias da palavra, cheias do Espírito para manifestar a glória de Deus nessa terra. Sabe por quê, queridos? Porque se nós que somos crentes não tivermos a palavra como padrão das nossas vidas, como cônjuges, como família, pais, filhos, esposas, nós não teremos como influenciar o mundo, mas se nós estivermos cheios da palavra, cheios do modelo divino, não há quem pare a família, queridos. A sua família, ela deve ser um canal de bênção. Ela deve ser a família que vai influenciar as outras famílias. Amém? Veja, algo que eu achei extremamente interessante. Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aí você pode pegar essa passagem, esse versículo, e só nesse versículo você pode pensar diversas coisas, né? Mas vamos pegar o contexto. Josué estava ali num contexto de que ele tinha assumido a posição de Moisés, ele tinha vencido diversas batalhas, ele tinha feito várias conquistas, e no momento em que ele une todas as tribos de Israel, em que ele tenta realinhar o povo de Israel para abandonar as práticas de adoração lá no Egito, em que as famílias adoravam deuses pagãos do Egito. O que é que Josué está dizendo? Olha, vocês estão vendo tudo que Deus fez. Ele começa a falar tudo que Deus fez, desde que tirou o povo de Israel do Egito até a chegada à terra prometida e a conquista, as conquistas que Deus concedeu. E ele não fala a respeito, ele não se gloria, entende? Ele fala, ele toma uma posição e ele diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E vocês o que farão? Queridos, servir ao Senhor em família não é algo que deve ser, e você imaginar que vem apenas por uma inspiração divina, mas deve ser um posicionamento, deve ser uma decisão real. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Josué declarou um posicionamento espiritual. Sua casa, ela se tornou, queridos, a embaixada do reino.
Do reino o quê? Celestial. Querido, traga o reino dos céus para dentro da sua casa, dizendo que você vai servir ao Senhor e sirva de fato. Viva aquilo que Deus projetou para a sua família. Amém? E você será abençoado, porque há bênçãos para a família, há bênção nesse ajuntamento. Amém? Glória a Deus. Outra passagem muito interessante está em Malaquias 4:6 e diz: Ele fará com que o coração dos pais se volte para os filhos e o coração dos filhos para os seus pais. Amém? O que é que acontece? Nós precisamos entender que quando nós temos um posicionamento, dentro da sua casa, você que é homem, você que é pai, você que é esposo, você é a autoridade dentro do lar. E você precisa tomar esse posicionamento e em autoridade, como Josué fez, dizer, serviremos ao Senhor. E nesse posicionamento, queridos, quando você toma esse posicionamento, Deus começa a agir sobre as nossas vidas, sobre a nossa família. Quando a palavra de Deus diz aqui em Malaquias, né, que Ele fará que o coração dos pais se volte para os filhos, e que o dos filhos se volte para os pais. Isso quer dizer, queridos, que nós teremos um entendimento, uma influência do Espírito, para que a nossa família, ela seja uma família abençoada, uma família que caminha reto com os caminhos do Senhor, e os filhos e os pais, eles viverão de uma forma harmoniosa. Amém? Você está comigo? Glória a Deus. Famílias saudáveis, queridos, curam histórias. Você pode não ter vindo de um contexto favorável. Amém? Eu vim de um contexto de não crentes. Meus pais não eram crentes. Eu tinha alguns tios que eram, mas os meus pais, eles bebiam. E no meio desse contexto, uma palavra entrou no meu coração, que eu devia aceitar Jesus e que eu devia seguir os caminhos da palavra de Deus. E aquilo entrou. Amém? E por conta disso eu não fui influenciado pelos meus próprios pais. Para não beber, para não me prostituir. Eu não estou dizendo que meus pais faziam isso, mas um caminho de bebidas, uma pessoa solteira leva para esse caminho. Você está aqui? Então, eu não segui esse caminho. Eu fui por outro caminho. E querido, deixa eu te contar uma história. Por conta de um posicionamento, por conta de uma decisão, que muitos anos depois de eu receber essa palavra, lá atrás, quando era um jovem, cerca de 12 anos, 13, talvez até 14, eu não me recordo bem, mas por conta dessa palavra que foi lançada, e essa semente ela ficou guardada para frutificar no dia que eu decidi. Aí eu tomei um posicionamento, eu vou servir ao Senhor. Queridos, e eu era muito pequeno e eu já desejava ter casa, família e emprego. Eu tinha no meu coração, quero casar. Eu era pequeno, eu ficava dizendo isso. E queridos, eu estou vivendo o que eu falava lá atrás. Mas eu estou vivendo muito mais. Porque eu decidi um posicionamento. E do meu posicionamento, queridos, a minha família... Há uma passagem que diz, né? Que se você aceitar e se você decidir andar com Cristo, a tua casa também será salva. Meu irmão, queridos, decidiu andar com Jesus. Está fazendo rema em Juazeiro do Norte. Passou por um
perrengue muito grande na vida dele esses dias, mas foi a palavra que está fazendo ele mudar completamente a sua vida. A sua noiva, esses dias, pastor Marcos, decidiu andar com Jesus, aceitou Jesus no culto lá em Crato. E eles vão casar dia 14 agora. Um posicionamento seu, querido, ainda que você tenha vindo de uma família disfuncional, vai mudar a tua casa. Essa é a vontade de Deus, queridos. Porque o que foi que Deus falou? Ele falou lá em João capítulo 3, no verso 16. Quem conhece esse texto? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É vontade de Deus salvar a humanidade. Por que eu estou falando isso, queridos? Quando nós entendemos a vontade de Deus, nós nos colocamos em um posicionamento. E desse posicionamento, entendendo a vontade de Deus, nós sabemos que as coisas acontecerão conforme a sua palavra, conforme Ele disse. Amém? O céu espera famílias que permaneçam firmes, que creiam na palavra, que façam o que a palavra diz. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 7, no verso 24. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as praticas é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Você entende o que eu estou falando, queridos? Nós precisamos entender a respeito do que a palavra de Deus diz. Nós precisamos andar nos caminhos que a palavra de Deus diz. E com certeza a tua família, a tua casa será abençoada. É esse tipo de família que o céu espera. Uma família cheia de propósitos, cheias da unção. Amém? Casas firmadas em Cristo, resistem às tempestades. Amém? O que é que acontece, queridos? Noé, um homem de posicionamento. Toda uma humanidade, toda uma sociedade, várias pessoas, vários conhecidos dizendo: esse homem é louco. Talvez até os filhos pensando: o que é que papai está querendo fazer, meu Deus do céu. Mas ele tomou um posicionamento. E pelo posicionamento dele, confiando no que Deus falou para ele, ele e a casa dele foram salvos. Posicionamento em família. Você, repito, que é pai, você que é homem, você tem autoridade dentro da casa. A sua esposa é seu vice-presidente. Ela está ali para colaborar, queridos, contigo, com a tua missão, com a tua visão. E juntos vocês, dentro dos propósitos, vão edificar a casa de vocês sobre a rocha. Eu declaro que nessa igreja não haverá, em nome de Jesus, famílias disfuncionais, mas edificarão a sua casa sobre a rocha que é Cristo, em nome de Jesus. Amém? Você precisa perceber que os seus filhos, eles são uma herança do Senhor, como a palavra diz. Você deve lançá-los com um propósito, porque eles são flechas na sua aljava. Você precisa entender, porque você precisa influenciar os seus filhos e não deixar que esse mundo deturbado quebre os princípios dentro da tua casa. Porque o que nós vemos no mundo aí afora é a deturbação da família. A família de Deus, a forma, o modelo de Deus está sendo banalizado aí pelo mundo afora. E a palavra de Deus falou a respeito disso, queridos. E nós precisamos estar atentos, porque nós temos o quê? Filhos.
E esses filhos precisam ser criados no propósito, precisam ser criados gerando nele todos os dias a influência dos céus. Esses dias lá na igreja, Sandrinha presenciou o meu pequeno Oliver, né? Minha gente, eu vou dizer, eu sou pabo por causa disso, sabe? Eu sou pabo. Oliver, a Aline, que é a professora da salinha lá, estava brincando, correndo atrás dele, e ele quando viu, se apertou ali, agoniado, porque ela estava pressionando e já estava querendo pegar ele, sai em nome de Jesus. Ele tem 2 anos, viu, gente? Sandrinha disse, Aline, minha filha, deixe quieto agora, que agora ele invocou o nome de Jesus, o negócio. Queridos, eu sou muito feliz por causa disso. Porque nós vemos, eu vejo o meu filho, a forma que ele se dá com o meu outro filho, eles se abraçam, eles se beijam. Cultura, queridos, que eu tento, que eu busco, que eu faço isso dentro da minha casa, faça você também. Eu não estou dizendo que eu sou perfeito, mas eu quero que os meus filhos aprendam o que está na palavra. Amém? Faça isso você também. Busque sempre. Influencie os seus filhos, porque se você não influencia, ele será influenciado. Amém? Então, influencie os seus filhos, mas influencie também os que estão ao seu redor. Como eu disse, a sua família, ela é, queridos, e ela deve ser influência para as outras famílias. O povo deve olhar para a sua casa e dizer, eita povo abençoado, eu quero viver como eles. Mas não é porque você tem as coisas, não. Sabe por quê? É porque eles veem o amor que você tem com a sua esposa. É porque eles veem como você trata o seu filho quando você vai buscar ele na escola. É porque eles veem como você trata os seus mais próximos, os mais velhos. Você entende isso? Como você trata a sua mãe, os seus pais. Esse dia eu tive a triste decepção de ver uma cena terrível lá no banco. Eu estava para atender um senhor, e ele estava com a sua esposa e a sua filha já é mais velha, e ela gritava com o pai dela, para todo mundo ouvir, brigando com ele. E ele tem cerca de 72 anos por aí. E infelizmente, ela não sabe, mas infelizmente ela vai colher. Ela vai colher porque ela está contrariando, né, os princípios de Deus a respeito do que nós devemos fazer e como nós devemos tratar os nossos pais. Você entende isso? Trate bem aqueles, né, que estão ao seu redor. Trate a sua família bem. Coloque os seus filhos nesse caminho. E o céu espera isso de você. O céu espera que você, né, transforme. Como eu disse, você talvez não tenha vindo de um padrão, de algo que foi idealizado por Deus. Mas o seu posicionamento vai mudar as gerações futuras. Nós vemos na Bíblia que tudo é assim. Fulano que é filho de fulano, que é filho de fulano, que é filho de cicrano, que é filho de beltrano. Família, querido. Entende? Não interrompa esse ciclo. Não interrompa, não deixe que haja uma ruptura. Seja você esse canal, essa pessoa de posicionamento que vai mudar as coisas, que vai transformar. Não deixe que os traumas que aconteceram dentro da tua casa, dentro da tua vida, que eles atrapalhem o que Deus tem para a tua vida, o que Deus tem para a tua casa, o que Deus tem para a tua família. Se posicione hoje, decida fazer aquilo que Deus quer que você faça. Em família.
Atos capítulo 2, verso 46, diz assim: partiram o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. A igreja começou dentro de casas. Na verdade, ainda hoje acontece assim. Casas, famílias que abrem portas para a palavra. Abra a porta da sua casa para que Deus, Ele não esteja apenas no teu ministério, mas tenha espaço dentro da tua casa. Porque Ele tem espaço para fazer mais do que você pode imaginar. Quando famílias, queridos, se rendem à vontade de Deus e aos propósitos de Deus, cidades mudam. Somos famílias. Somos uma família. Né? Como tem um slogan do Verbo da Vida: somos muitos, somos um. Temos um propósito, querido, nessa terra. E esse ajuntamento, ele precisa acontecer de forma intencional, proposital. Olhando para o que Cristo nos ensinou, olha o que Ele fez. Olha como inicia a família de Cristo aqui na terra. E Ele honra o seu pai, honra a sua mãe, Ele continua honrando até o fim da vida dele, no sentido terreno e carnal. Ele pede para João cuidar da sua mãe e diz: eis aí o teu filho. Nós precisamos ter esse cuidado com os nossos. A Bíblia diz em Apocalipse 21, capítulo 21, verso 3: e ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá. A história do Éden, a família inicial, ela continua, porque Cristo veio aqui para restabelecer tudo aquilo que foi corrompido pelo pecado. E nós devemos dar continuidade àquela família inicial, ao propósito que Deus tinha para aqueles dois. Você é filho, querido. Você faz parte da família dos céus. Você faz parte da família de Deus. Deus tem cura para a tua vida, cura para a tua família, cura para as situações adversas que aconteceram dentro da tua casa. Joga tudo isso fora e fica com a palavra, fica com o propósito, decide isso. Você pode ter sido machucado pela sua família, inclusive, porque algo que diz, queridos, que as nossas decepções maiores, elas acontecem exatamente com aqueles que nós mais amamos, porque é lá que nós depositamos as maiores expectativas. Mas deixa eu te dizer uma coisa: coloca a tua expectativa no alto, no Pai. Ele vai suprir tudo. Família muitas vezes não vai ser conforto, mas vai ser propósito sempre. Amém, queridos? A indicação que eu deixo para vocês, o livro de Luciano Subirá, o propósito da família, ele conta sua história, como ele viveu em família. Ele disse que demorou muito para escrever um livro sobre família, porque família e filhos também, porque ele precisava de muita bagagem para falar sobre isso. Para mim é um propósito que vocês possam ser abençoados com essa palavra, em nome de Jesus, amém? Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja.
Confira nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.